Mulher Cooperada, onde o conhecimento floresce e resulta em oportunidades. Juntas aprendemos, crescemos e transformamos o mundo ao nosso redor. Da capacitação à ação, da força à realização. Cooperar é o caminho para prosperar. Programa Mulher Cooperada, formar para transformar. Olá, mulheres do Sistema Unicafes Brasil, lideranças de todo o cooperativismo solidário e das organizações sociais de todo o nosso território brasileiro. Eu sou Sandra Bergamin, secretária de Mulheres do Sistema Unicafes Brasil, e estamos chegando até vocês com nosso programa Mulher Cooperada, Formar para Transformar. Neste espaço, ele é um espaço de diálogo, é um espaço de troca de experiência, de valorização da força da mulher, da agricultura familiar cooperada, que constrói no seu dia a dia a transformação social. Aqui nós queremos mostrar que o cooperativismo vai para além da produção. Ele traz também o fundamental da organização social, da participação política e da construção de um futuro mais justo, solidário e sustentável. O nosso programa, ele é feito para inspirar, compartilhar histórias reais e fortalecer a luta das mulheres, que todos os dias transformam os seus territórios com trabalho, coragem e construção coletiva. Fiquem conosco, porque hoje nós temos uma conversa especial com mulheres lideranças que nos trazem a referência da importância da luta, da organização e da participação social. Neste nosso programa Mulher Cooperada, Formar para Transformar, nós temos a presença aqui da Sandra Kennedy Viana. Neste mês que nós comemoramos o Dia Internacional de Ação pela Igualdade da Mulher. Então, um dia muito importante neste mês, que fazemos referência neste trabalho, e Sandra, ela é aqui do Ministério das Mulheres. Sandra, ela tem uma atuação muito vasta e ela assume aqui o cargo de secretária da Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres. Sandra, que vem lá de São Paulo, ela tem uma atuação política muito vasta, ela atuou enquanto prefeita do município de Registro, São Paulo, enquanto vereadora, ela tem especialização em saúde pública, né? Estudou lá na Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Sandra, seja muito bem-vinda aqui ao nosso meio, e nós gostaríamos que tu trouxesse essa temática da importância desta secretaria no trabalho de atuação, de inclusão das mulheres, né, na luta pela igualdade de gênero, e para as mulheres poder estar ocupando os espaços, como nós, enquanto Sistema Unicafes, a partir da nossa resolução de paridade, estamos incluindo as mulheres em todos os espaços de decisão do cooperativismo solidário. Seja muito bem-vinda ao nosso meio e ao nosso programa. Muito obrigada, Sandra. Em seu nome eu cumprimento e saúdo todas as mulheres desse Brasil todo do Sistema Unicafes. Como é importante, e por isso eu parabenizo a Unicafes, de podermos conversar sobre igualdade de gênero no campo, nas águas e nas florestas, com as mulheres do campo, das águas e das florestas, não é? Porque isso não é um tema, você sabe disto, usual, né? Não era um tema que a gente conversava no campo sobre isso. E por isso parabenizo você, Sandra, como secretária de Mulheres do Sistema. Eu parabenizo a Unicafes como um todo, porque estou sabendo agora, na nossa conversa prévia, deste avanço gigantesco de vocês terem estabelecido a paridade, construindo essa paridade, né, em todo o sistema. Isso é fundamental. Isso é fundamental e é uma dimensão da luta muito grande. Por que eu digo dimensão?
Porque uma coisa são as leis, as normativas, e no caso de vocês que já estabeleceram uma resolução. E de outro lado, é um vasto caminho que a gente tem para construir isso na prática, na luta, nas consciências das pessoas, não é? Você sabe bem disso, né? A gente pode estabelecer leis, mas para que aquela lei se efetive a um longo caminho. Por isso que a gente tem que falar de violência também institucional, de violência também em espaços de poder. Mas enfim, parabenizando primeiro o sistema Unicafes por esse gigantesco passo da paridade. E agradecer demais de estar conversando com você sobre isso, sobre esse tema com as mulheres do Brasil. A secretaria, que eu estou à frente há pouco mais de 2 meses, 1º de julho, né? Ela tem uma missão muito importante do ponto de vista de estratégico dentro do Ministério das Mulheres, e por isso minha responsabilidade é gigantesca, e agradeço muito a ministra Marcia Lopes por isso, que é de tratar de toda a agenda das mulheres, que é transversal, que é intersetorial. É eu falar no Ministério da Saúde, em nome da nossa ministra, com a equipe do Ministério da Saúde, do Trabalho, da Educação, enfim, da assistência, em todas as áreas, porque a pauta das mulheres, embora a gente tenha que falar muito de violência, né? Violência, infelizmente, somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Portanto, falando de feminicídio. Embora isso tenha, infelizmente, que ser nosso foco, mas nós também temos que lutar para acesso a direitos, acesso às políticas públicas. Então, mulheres do Brasil, essa é a minha responsabilidade que a ministra me deu, que eu estou aqui trabalhando diariamente para construir esta... Obviamente que eu preciso aqui deixar bem claro, não é que a gente precisa alertar o Ministério da Saúde das políticas públicas para as mulheres, não. Ministro Padilha e toda a sua equipe, assim como ministra Nise, enfim, o nosso governo antenado. Mas a gente precisa dizer, olha, o que nós estamos escutando, e agora as conferências nos permitem isso, que saúde mental precisa ter uma atenção especial. As mulheres do campo, da cidade, enfim, de todas as mulheridades estão falando sobre isso. A saúde mental, seja na mulher vítima de violência, seja no cotidiano de nós mulheres, diante de tanta sobrecarga, diante dessa questão do cuidado, que é o que nós estamos discutindo no Ministério das Mulheres também em todo o Brasil. Então é muito essa coisa, assim, os alertas, né? A vigilância, a gente ser meio que embaixadora das mulheres junto às políticas setoriais. Sandra, e muito brevemente também dizendo, para quem está nos acompanhando, diferente da saúde, da assistência, que tem um sistema, atribuição do governo federal, estadual e municipal, para nós mulheres nós não temos isso ainda. Então é toda uma construção. Como é que nós, aqui Ministério das Mulheres, dialogamos e vamos construir com os estados e com os municípios para que as políticas públicas cheguem, né? Seja aquela de autonomia econômica. Não tem como nós falarmos de violência sem falar como é que a mulher sobrevive, como é que ela tem autonomia econômica quando ela precisa sair de uma relação de violência. Vamos trazer para a roça aqui. Como é que a gente, aí não é nem tanto política pública, mas vamos pensar, que eu quero muito dialogar com vocês, vou trazer um exemplo de normativa. Grande avanço estabelecer que no PA você tenha uma qualificação, uma classificação maior àqueles projetos que têm 80% de mulheres. Um avanço muito bom. Mas as mulheres estão lá na ponta, acho que sabem do que eu vou dizer. Nem sempre elas estão ali no cotidiano da sua roça, da sua propriedade, do seu local de trabalho reconhecidas. Muitas vezes elas falam, estou ajudando o meu marido, quando na verdade a roça é dela também, não é minha e do meu marido. Ela fala, estou ajudando o meu marido, quando na verdade ela está ali, seja no quintal, né? Quando ela vai para a banana, trabalhar no bananal ou no cafezal ou qualquer cultura, mas ela usa a expressão ainda estou ajudando meu companheiro, estou ajudando meu marido. E não é. Essa propriedade, esse local de trabalho é seu e do seu marido, porque vocês são agricultores e agricultoras familiares. É disso que eu falo, talvez, a diferença entre aquilo que está na lei, que bom, nós alcançamos, mas aquilo que tem que acontecer na prática, que aquela mulher que está, por exemplo, entre as 80% daquelas que têm CAF e estão no PA, que de fato elas sejam vistas como agricultoras e não que a gente continue dizendo que eu estou ajudando o meu marido, você não acha? Com certeza, né? Por isso que nós no sistema Unicafes temos uma resolução e agora estamos implementando toda esta ação da participação
de fato, das mulheres nesses espaços de construção das políticas nas cooperativas. Porque é isso, nós mulheres estamos no campo, né, na água e nas florestas, porém, é atribuído a nós o papel da produção. Agora, quando nós falamos no papel da decisão, muitas vezes nós não estamos nesse espaço. E institucionalizar isso, regulamentar isso é fundamental. Mas precisamos também construir condições e construir espaços para que, de fato, as mulheres participem, ajudem a decidir os rumos das cooperativas, das organizações. E neste mês, para além desta luta da igualdade, da participação de gênero, nós também estamos num mês importantíssimo. É o mês que acontece a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Eu gostaria que tu também trouxesse essa temática que é tão importante, né, quanto à efetivação das políticas, mas rediscutir, construir, reconstruir políticas que possibilitem a estas mulheres avançar na luta, porque a luta nossa é constante e é permanente, né, Sandra? Queria que tu falasse e relatasse um pouco, né, trouxesse essa questão da 5ª conferência que acontece agora no final do mês, né, e como que está a expectativa, a participação, os temas que vão ser trabalhados, enfim, nos falasse e nos trouxesse um pouco sobre este referencial da conferência. Obrigada, Sandra. E eu hoje tenho uma tarefa de substituir a ministra na condução do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. E nessa condição de substituta da ministra na condução do Conselho, que acompanha de pertinho, é uma ministra muito presente, eu coordeno a conferência pela comissão organizadora. E é um processo muito inovador e que está mobilizando as mulheres do Brasil inteiro. Está sendo muito bacana, quero parabenizar todas e todo o sistema Unicaf também, porque todas fizeram conferências livres. Por que mobilizador? Porque além das conferências municipais, estaduais e agora que vamos para a etapa nacional, tivemos as conferências livres, que foram 1.281 inscritas e que se efetivaram, que realizaram mesmo 960 conferências pelo Brasil todo. Mulheres que reuniram em grupo de 20 pessoas, como a 200, e agora virão em quase 1.000 mulheres eleitas pelas conferências livres. Qual a importância disso tudo? Por exemplo, voltando ao nosso tema anterior, do que nós falávamos? A invisibilidade do trabalho da mulher no campo, nas águas e na floresta. É invisível, nós trabalhamos pra caramba, né? Vai do quintal, vai para ajudar na roça, não participa das decisões, como você falou, e isso poderá vir, esse tema, invisibilidade do trabalho da mulher, igualdade nas decisões, no planejamento lá na propriedade, decisão, poderá vir nesses temas, nessas prioridades, nessas escuta das mulheres pelo Brasil todo, que comporão a nossa plataforma. Então são várias vozes de mulheres da periferia urbana, cientistas, da roça, enfim, de todos os campos, que serão a nossa plataforma das mulheres. O que é que pensamos, reivindicamos e alertamos para a nossa luta de igualdade de gênero por esse Brasil. Plataforma das mulheres. Ok, o que isso vai desembocar? Num plano nacional de política pública para as mulheres, não é? E isso vai nos dar subsídio para dialogar para dentro dos governos estadual, municipal e nosso governo nacional. Isso vai subsidiar vocês do movimento sindical para entender também quais são o entendimento, as vozes das mulheres do campo. Enfim, olha, é um processo de escuta no primeiro momento, né? Porque são as propostas, depois de decisão, porque nós teremos, aí eu vou dizer para você que participou lá na ponta, todas as propostas que vocês discutirem em todo canto do Brasil comporão a plataforma, uma grande plataforma. E as propostas que serão priorizadas e votadas na conferência são as propostas priorizadas, mas nenhuma deixará de ser considerada, a não ser aquelas que representem retrocessos nas nossas lutas. As propostas que vêm como transfobia, como violência, como qualquer retrocesso na pauta das mulheres, o regimento já prevê que não serão consideradas como propostas. Com exceção dessas, que foram muito poucas, as mulheres do Brasil estão muito antenadas com a igualdade de gênero, com a inclusão, com o respeito, enfim, fundamentalmente com a igualdade de gênero, que eu sei que será uma gigantesca e importante plataforma. Sandra, e dizendo a você,
como nossa dirigenta e secretária de mulheres, e as mulheres que estão nos ouvindo, a conferência não termina dia 1º. Ela aí, como eu disse, vai orientar o Plano Nacional de Política Pública para as Mulheres e a plataforma que vai servir para todas nós. Que maravilha. Parabéns para todas que se mobilizaram e esperamos aquelas que foram eleitas representantes aqui no final do mês. Com certeza, de 28 de setembro a 1º de outubro, 29 de setembro a 1º de outubro, Exato. Nós vamos estar aqui em Brasília, todas as mulheres de todos os 5 cantos desse nosso Brasil, discutindo e construindo a ação, né, na Conferência Nacional. E nós comentamos também, né, secretária, sobre essa questão das violências, que nós sabemos que é uma temática delicada, mas que nós precisamos dialogar e construir alternativas. E nós estamos sabendo, sim, que nós precisamos dialogar também e enfrentar os tipos de violências políticas que existem, que as nossas mulheres estão enfrentando no seu dia a dia. Você já foi prefeita, já foi vereadora, já esteve neste mundo, mais da política partidária, que é importante, é fundamental e que a gente precisa avançar. E a gente sabe que o Ministério está tratando com carinho sobre esta temática também, e nós, mulheres do sistema Unicafes, aprovamos agora e institucionalizamos a questão do Código de Ética e Conduta e vamos constituir o Comitê de Ética e Conduta dentro do sistema Unicafes também, um segundo avanço importante para nós, pro combate às violências institucionais principalmente, Como que o Ministério, como a Secretaria está trabalhando essa questão e como que vê essa questão da importância de ter normativas, enfim, que venha e que trabalhe essa temática do enfrentamento à violência política? Tema super importante, mas eu vou pedir licença a você para voltar um pouquinho no tema anterior, porque eu não sabia que a nossa prosa ia mudar, e eu quero trazer um parágrafo no sentido de que uma ideia que para nós é muito importante. A conferência, eu só destaquei que eu estou coordenando, mas ela é conduzida pelo controle social, ou seja, pelo Conselho Nacional de Direito das Mulheres, com várias comissões trabalhando, sistematização, metodologia, infraestrutura, cultura, enfim, é um gigantesco movimento para dentro do Conselho e para dentro do Ministério. Eu quero muito destacar isso porque é uma dedicação muito grande das mulheres que têm seu trabalho nas diferentes áreas, mas são lideranças, lideranças de vários movimentos que compõem o Conselho e que até as 2h da manhã muitas vezes participam de reunião para resolver coisas, Então eu coordeno, tenho a honra, na verdade, a responsabilidade de coordenar esse grupo, mas ele é coletivo e com uma participação que eu destaco muito positiva, agregadora, convergente de todas as conselheiras que vêm de olhares diferentes, movimentos diferentes, mas que estamos unidas para construir uma grande conferência nacional, a nossa, depois de 10 anos, depois de que, vocês se lembram, a nossa última conferência terminou com o golpe contra a nossa primeira mulher presidenta desse Brasil. Foi muito emblemático e por isso, na abertura da conferência, nós vamos dar uma homenagem à nossa presidenta Dilma, que não poderá estar conosco, infelizmente, já foi consultada há bastante tempo atrás, tem uma outra agenda que ela não conseguiu mexer, mas ela mandará um vídeo e nós vamos acolhê-la como se ela estivesse presencialmente. Mas é isso, sobre violência. Que pena a gente ter que continuar falando sobre isso, Digo isso porque é um tema central. É um tema central do Ministério das Mulheres, tem uma secretaria específica sobre isso, que é a Secretaria de Enfrentamento à Violência. Nossa secretária Estela é uma guerreira comprometida e corre canto a canto desse Brasil diante de várias frentes, Uma delas é notificação, a gente tem que registrar, a gente tem que ir para o 180, a gente tem que encorajar as mulheres a registrar as denúncias, fazer os boletins de ocorrências, mas aí a gente lida com esse Brasil profundo, que às vezes a delegacia está muito longe, que às vezes
Infelizmente, o sistema de segurança não está preparado para acolher. Muitas vezes a mulher é desencorajada a fazer o boletim de ocorrência e mais ainda desencorajada a pedir medida protetiva. Então, os desafios são gigantescos. Dentro do quê? De uma sociedade patriarcal, de uma sociedade absolutamente autoritária, misógina mesmo, patriarcal, misógina, que dá todo o caldo cultural para desencadear em todos os tipos de violência que nós vivemos. Em todos os tipos de violência que nós vivemos. Desde do limite, que é o feminicídio, a campanha que esse nosso ministério faz, mas que o Brasil tem que fazer para tirarmos dessa situação absolutamente inaceitável. Só é mais risco para as mulheres do que viver no Brasil, na América Latina e no Caribe, do que ir para a guerra. Só a guerra é mais risco para nós do que vivemos nessa região. São os índices de levantamento de violência que nós temos. Caribe, América Latina, né? É o lugar que mais apresenta risco para as mulheres. Se nós olharmos o recorte do Brasil, 40% desse contexto acontece no Brasil. Então é estrutural, seja então o limite da violência, que é o feminicídio, seja da violência psicológica, né? Vou dar um exemplo pessoal, né? Pessoal, mas que remete aí à violência política de gênero. Meu companheiro, um feminista, um companheiraço, foi candidato a prefeito e ninguém questionou ele que ia cuidar dos nossos filhos. Eu apoiei, nós fizemos campanha, participamos, como qualquer cidadão que tem direito a participar da política. 4 anos depois, nossos filhos, portanto, 4 anos mais velhos, eu fui altamente questionada pela sociedade, homens e mulheres, como que eu iria ser candidata a prefeita se os nossos filhos eram pequenos? Ora, eu e meu marido cuidamos, os nossos filhos são nossos filhos, né? Ninguém acreditou a ele nenhuma culpa por entrar no mundo da política, e eu fui culpada, de certa forma criminalizada, questionada, como é que eu deixaria os filhos, né? Obviamente que a gente sofre com isso, mas por a gente ter uma relação muito parceira, fui candidata, naquela eleição não fui eleita, a outra fui eleita, sempre cuidamos muito bem dos nossos filhos e tal, nossos filhos e nossa vida pessoal, como da nossa possibilidade política. Por que eu falei da vida pessoal? Porque queria dialogar com você um tema da violência que a minha secretaria trata mais diretamente, né? De violências em geral, é o Ministério como um todo, mas é a Secretaria de Enfrentamento à Violência. Na secretaria que eu estou à frente, Sandra, que dialoga muito com o que a Unicaf está construindo, é a questão da violência política de gênero, né? Seja ela institucional, né? Nos espaços de poder, você aí agricultora que vai ser ou é vereadora, deputada, prefeita, enfim, nós temos que conversar sobre isso. O que eu falei há pouco da experiência pessoal é leve diante daquilo que nós enfrentamos nas tribunas das câmaras, das assembleias legislativas e mesmo no executivo. É um absurdo como que a sociedade não tolera as mulheres em espaço de poder. Nós estamos trabalhando essa temática da questão do enfrentamento às violências, essa temática que é tão importante para nós e ela é muito valiosa para nós enquanto mulheres, né? A luta, a persistência fez a conquista. Isso. Da conquista, nós precisamos fazer com que isso de fato aconteça no dia a dia, né? Como que o Ministério, a Secretaria vem trabalhando esta temática? Perfeito, e a gente sabe que as violências, elas têm diferentes dimensões, né? Então, a violência, de forma geral, é tratada, como a gente falou, dentro do Ministério das Mulheres, pela Secretaria de Enfrentamento às Violências, pela secretária Estela. Mas na secretaria que eu estou à frente hoje, é tratada de forma mais específica a violência política de gênero contra as mulheres na política, né? Quer dizer, a violência política contra as mulheres, e tem um processo muito consistente, muito importante sendo construído, que é um acordo de cooperação técnica, a gente chama de ACT, um acordo de cooperação técnica entre vários órgãos do sistema de justiça, do sistema de segurança e o próprio governo federal, através do MJ, para operacionalizar, não sei se é bem essa palavra que eu usaria, mas tornar na prática, assim, como que a lei 14.611 de 2023, que é aquela lei que trata da violência política contra as mulheres, possa
chega lá na ponta. Como é que é o papel da delegacia que recebe, delegacia especializada ou não, que recebe a denúncia, promotoria, defensoria, a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, obviamente também definindo as suas atribuições. Então esse ACT, Sandra, criou fluxos e atribuições de todo o sistema de justiça e de segurança. É um acordo de cooperação técnica criado a partir de um grupo, um grupo técnico interministerial, criado a partir de um decreto do presidente Lula, já em 2023, e vai ser assinado agora em outubro deste ano ainda, esse acordo de cooperação técnica. Então é aquilo que a gente falava no início, é como tornar as leis, né, existentes acontecerem na prática. Vai ser um salto muito grande, porque quando uma mulher chega com uma denúncia de violência política, na maioria das delegacias por esse Brasil, não se sabe o que fazer. A equipe ainda, seja o próprio delegado ou delegada, estou aqui com toda a licença pedindo para dizer, mas é uma lei recente que ela ainda não foi, talvez, como a gente fala, pegou na prática, né? Na prática ela está, enfim, sendo... Eu não sei se o termo é operacionalizada, mas acho que as companheiras estão entendendo. Como é que a gente faz com que essa lei nos proteja de fato? Agora, violência política acontece nos espaços de poder institucionalizados, ok, na Câmara, na Assembleia, na Prefeitura, mas acontece também para dentro das nossas instituições, das nossas organizações, e a gente tem que entender violência política nesta dimensão. Aquilo que acontece, não sei, dentro da sua organização, como organização do movimento social, aquilo que acontece dentro dos governos. Nós temos que fazer uma luta diária contra isso. Nós temos que a todo momento dizer que nós somos competentes, a todo momento dizer que nós temos condições de tocar uma pasta, seja na instituição, enfim, em todas as instituições. Além, óbvio, dessa violência política com o campo adversário. Muitas vezes somos minoritárias nas assembleias e nas câmaras municipais, ou no executivo, mas quero de toda a dimensão. Basta lembrar o que a Marina Silva sofreu recentemente. Estou falando das câmaras e das assembleias, tentando chegar lá com a mulher do sistema Unicafes que está nos acompanhando. Mas, enfim, para além do sistema, a violência política, para além dos espaços institucionais de poder, chamar atenção também para dentro das nossas organizações e para dentro dos espaços que a gente convive. É muito importante isso. Isso, e lembrando a todas que, como a luta é constante e permanente, nós, na última Assembleia, aprovamos o Código de Ética e Conduta e a Constituição do Comitê de Ética em todo o sistema Unicafes. Então, a gente precisa, sim, ter instrumentos que possibilitem nós a identificar, cobrar e punir. Sim. Isso é fundamental para nós, porque nós, mulheres, nós estamos diariamente lutando, conquistando, mas precisamos, principalmente, ter regras, normas que possibilitem que nós possamos permanecer neste espaço, que é um direito que nós temos, mas que muitas vezes é nos tirado. E o Ministério das Mulheres, este trabalho que vocês fazem, através do processo de articulação da política pública, nós dos movimentos sociais e da Organização Cooperativista Solidária Brasileira, ele reforça essa ação da importância de incluir nós, mulheres, que historicamente fomos excluídas desses espaços. E isso é central e é importante, e por isso que nós precisamos nos manter vigilantes e de forma permanente organizadas. E quando nós colocamos no sistema Unicafes que é importante ter a Secretaria de Mulheres, Secretaria de Juventudes, é importante ter o coletivo de mulheres, nestes espaços é para isso, é fundamental nós nos unir. E tem o dizer que ninguém solta a mão de ninguém, nós somos uma corrente. E por isso que a gente tem que nos manter unidas.
E eu gostaria, Sandra, que você trouxesse, fizesse referência sobre essa questão da importância aqui do trabalho de vocês, né? Com certeza esse tema não se esgota, ele é permanente. Vamos ter outros momentos de diálogos com vocês aqui, que é importante essa aproximação nós do poder público, né? E por isso que nós apostamos em ter um Estado forte, e por isso que nós dissemos que nós precisávamos ter um ministério próprio das mulheres. Isso foi uma luta nossa também, dos movimentos sociais, por isso é central. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para todas essas mulheres que estão nos ouvindo, essas lideranças que diariamente lutam, labitam e estão lá enfrentando, né, para conseguir participar destes espaços. Muito obrigada, que bom saber também do Código de Ética, parabéns, como a Unicaf está trazendo de forma importante esse tema da igualdade de gênero, e parabenizo. Pois bem, Sandra, você traz aqui a essência da minha mensagem. Estamos aqui conversando no Ministério de Mulheres porque ele é resultado do compromisso do presidente Lula com as mulheres do Brasil. As mulheres se organizaram, elegeram um presidente de esquerda, com a bandeira, inclusive, da recomposição do Ministério das Mulheres, e esse compromisso do presidente Lula foi cumprido no primeiro dia, ou seja, já estava entre os ministérios organizados. E é nesse sentido que a nossa missão é gigantesca, porque é de enfrentar não só aquilo que historicamente nós enfrentamos, o patriarcado, essa misoginia, não sei se as companheiras todas estão familiarizadas com essa linguagem, eu gosto de falar sempre de forma muito popular, que é na prática aquele ódio que está subjetivamente colocado contra nós, seja nos colocando como incapazes, invisibilizando as nossas práticas, nossas vidas, mas, repito, não só enfrentando aquilo que historicamente nós vimos enfrentando ao longo da nossa história, desde o direito a voto, enfim, toda a nossa história, mas essa coisa absurda que foram os últimos 8 anos, em que absolutamente, e mais especificamente, os 4 anos desse governo, desse governo que nós vivemos, que foi de desqualificar e de estimular a intolerância, o ódio e a misoginia, repetindo, contra nós mulheres. Portanto, a nossa responsabilidade hoje é recuperar, inclusive, os 4 anos, que não foram só perdidos, eles foram absurdamente pautados contra as mulheres. Você via os desrespeitos nas telas de TV ao cometer desrespeito, desqualificação e violência com as próprias jornalistas, sem medo de assim proceder. Então era uma mensagem clara de nos desqualificar, de nos colocar numa situação de subordinação, enfim, de intolerância, a ponto, se nós não nos cuidássemos, era vergonha de ser mulher nesse país, nesses 4 anos, da forma como o dirigente do país se dirigia às mulheres. A gente não pode esquecer disso. Foi desconstrução de toda a política pública, de todas as áreas, mas foi também introjetar uma estratégia de colocar na sociedade brasileira, de novo, a ideia do machismo, de novo a ideia da subordinação das mulheres em todos os espaços. Então, fico muito feliz de ver nós aqui com a nossa pauta e com a nossa tarefa, mas de ver vocês nas organizações pautando o tema da igualdade, principalmente as organizações do campo, das águas e das florestas. Essa prática ela é mais recente, e parabéns por estarmos falando de igualdade de gênero dentro das nossas organizações. Todas nós, mulheres, precisamos e vamos conquistar uma sociedade mais fraterna, com igualdade entre homens e mulheres, onde todas e todos e todes possamos ser felizes. Todas as pessoas possam ser felizes, e é disso que estamos construindo juntas na sociedade e no governo. E parabéns pela iniciativa de todo o trabalho de vocês no sistema Unicafes, mas por essa iniciativa também de comunicar com as pessoas. Obrigado, Sandra, por estar aqui conosco, agradecida. E sempre dissemos e reafirmamos, sozinhas a gente pode até caminhar, mas juntas nós somos muito mais fortes. Nos mantemos sempre organizadas, sempre coletivamente construindo ações para a inclusão das mulheres em todos os espaços. Um forte abraço. Neste nosso programa de hoje também nós trouxemos lideranças que nos inspiram.
E é com muita alegria que nós trouxemos hoje uma liderança lá da Bahia e temos a honra de tê-la aqui conosco, a Hilda Mercedes da Silva. A Hilda, ela é a presidente do Conselho Gestor do Fundo Rotativo COGEFUR, na Bahia, e é diretora financeira do Sistema Unicafes Bahia. Hilda, você, enquanto liderança, vem contribuindo muito para o fortalecimento do cooperativismo solidário da Bahia, sendo uma inspiração para as mulheres e para as lideranças da Unicafes Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso programa de rádio Mulher Cooperada, Formar para Transformar. E nós gostaríamos, Hilda, que você nos falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua caminhada no cooperativismo, né, da sua inclusão neste mundo organizativo das organizações sociais e o que te levou a apaixonar-se por estar, enquanto líder, atuando e permanecendo firme neste diálogo da construção do cooperativismo solidário. Seja muito bem-vinda ao nosso meio. Olá. Em nome dos baianos e baianas, né, está aqui participando desse programa, né, da Unicafes Brasil. Dizer que a minha trajetória começou lá nos anos 2000, né, quando eu começava, né, a participar dos encontros de jovens de igreja. Aí me ingressei no Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar. E aí, a partir do sindicato, comecei, né, a participar dos projetos que tinha em parceria com outras organizações em busca do fortalecimento da agricultura familiar, de um modo especial, os grupos de empreendimentos liderados por mulheres. E a partir desse momento, né, eu me apaixonei pelo cooperativismo, pelo trabalho em rede, pelo trabalho coletivo, com as mulheres, com os jovens. Então isso, a cada dia que passava, eu me apaixonava mais ainda, tentando buscar junto com os parceiros, né, esse fortalecimento da agricultura familiar e economia solidária na agricultura familiar, de um modo especial para as mulheres do campo. Que maravilha, Hilda. E nós sabemos que você é a presidente da COGEFUR, que é um fundo rotativo que está servindo como referência hoje a nível nacional. E o COGEFUR, ele traz esse referencial da importância da ação coletiva, né, e do processo organizacional de ter um espaço gerido pelas organizações sociais, em parceria com o governo do estado, mas principalmente de ter uma mulher em linha de frente. Eu gostaria que você trouxesse um pouco essa experiência do COGEFUR e quais que são os impactos concretos que vocês têm e que gera nos territórios da Bahia e agora a nível de região Nordeste. O COGEFUR, né, ele tem mais de 2 décadas, né, de experiência com o Fundo Gestor Rotativo. Começamos lá no território do Cisal, na Bahia, uma cidade pequena, com menos de 100 mil habitantes. E depois de 20 anos, eu sendo a primeira mulher a estar na frente, né, desse Fundo Gestor Rotativo. Um desafio muito grande para uma mulher negra, da zona rural, agricultora familiar, né, está lá na frente de uma linha de crédito, levando, de fato, para os agricultores familiares. Mas, assim, falar do COGEFUR, da importância do COGEFUR na vida das mulheres, dos agricultores, das agricultoras familiares. Ou seja, são empreendimentos liderados por mulheres que não tinham oportunidade de acessar crédito ao banco, que muitas vezes ia ao banco e lá, quando chegava, levava a porta na cara, né, por ser uma unidade pequena de produção, por aquele agricultor não ter uma referência, né, bancária. E o COGEFUR, ele veio para isso, para fortalecer os pequenos agricultores, né, da economia solidária. E aí, assumindo esse papel no COGEFUR, a gente conseguiu um grande avanço de estar levando crédito para essas famílias, agricultores familiares, aumentar a renda, né, através da sua produção, né, da produção e comercialização de produtos saudáveis da agricultura familiar. Também de equipamentos para que possa fortalecer cada vez mais as cooperativas, os grupos de empreendimento.
Então, o COGEFU, ele aporta recurso, né, para as cooperativas e as cooperativas para os seus agricultores. Ou seja, é uma cadeia, né, do fundo gestor, fortalecendo cada vez mais a agricultura familiar através do cooperativismo. Então, o objetivo do COGEFU é cada vez mais fortalecer as cooperativas através do crédito, do fundo rotativo. Esse recurso vai e ele volta. E o que é importante, Fátima, é que nós emprestamos esse recurso às cooperativas e é zero de inadimplência. Falar que as mulheres tomam o crédito e elas devolvem, né? As cooperativas tomam o crédito, investem na produção, na comercialização, devolve esse recurso que a gente empresta a outras cooperativas e a inadimplência é zero. Mostra do comprometimento que as nossas cooperativas, que é liderada por pessoas que têm responsabilidade no processo de construção, de inovação e fortalecimento, esse compromisso de cada vez mais estar se organizando e mostrando que nós somos capazes de ter uma economia solidária justa para todos e todas. Que ótimo, né? Ver na prática uma mulher liderando um espaço que é tão importante, que é o do acesso ao crédito, através de um processo autogerido de um fundo rotativo. Isso é muito importante, né? Isso traz um referencial de incluir as famílias, as pessoas excluídas de todo o sistema financeiro nacional. E esta ligação de estar incluindo, né, as famílias, as mulheres, as juventudes, ele está como um dos objetivos centrais também do sistema Unicafes. Então, como que, Hilda, vocês fazem esta relação entre o fundo rotativo, o processo de estruturação e de organização da ação produtiva comercial através do acesso ao crédito e esse trabalho organizacional que o sistema Unicafes vem construindo? Como que vocês trabalham essa ação para incluir as mulheres e as juventudes nesse espaço também da gestão, mas também da decisão política do espaço do cooperativismo e do sistema Unicafes como um todo? Nós temos uma parceria muito grande, né, com o Sistema Unicafes na Bahia, né, o Fundo Gestor. Então, através dos projetos que nós temos com a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM, então a Unicafes ela presta assistência técnica e através dessa assistência técnica com essas mulheres dentro do projeto, consegue identificar a necessidade e o potencial que aquele grupo de empreendimento dentro da cooperativa tem. Então, a Unicafes faz esse levantamento, aí passa para o COGEFU, e aí é aprovado pelo o Comitê Gestor de Finanças, e aí, a partir desse momento, a gente faz o investimento para a cooperativa, que é para os grupos de empreendimento liderado por mulheres e por juventude. Então, assim, é uma parceria muito grande com o Sistema Unicafes Bahia. A gente trabalha, eu costumo falar que a gente trabalha de mão dupla, né? A gente está sempre junto, buscando, né, cada vez mais fortalecer as cooperativas através das linhas de crédito, através do sistema financeiro, que é o COGEFU, Fundo Rotativo, e essa parceria com a Unicafes, né, com as nossas cooperativas que são filiadas. Através da Unicafes, a gente consegue identificar dentro dos projetos a real necessidade de cada empreendimento, de cada cooperativa, a necessidade para que a gente possa estar investindo e aquela cooperativa, junto com os seus agricultores e agricultoras, fazer o potencial da sua propriedade para que a gente possa qualificar o produto através do crédito, né? Porque sem o crédito a gente sabe que a gente não consegue muita coisa. A gente precisa do crédito. E esse é um entrave muito grande. Sem o crédito, a gente não consegue, talvez, fazer um rótulo, uma embalagem, um código de barra, para a gente poder estar acessando o mercado. E através do recurso, né, do Coopergiro, que a gente também tem dentro do COGEFU, a gente consegue estar viabilizando para que as cooperativas possam ter esses produtos de qualidade para acessar o mercado, e isso gera a economia, sem dúvida, estimulando cada vez mais as nossas mulheres, aos nossos jovens, tá trabalhando em cooperação, em cooperativa, que a gente sabe que se a gente não se unirmos, não trabalhar em cooperativa, não vamos chegar a lugar nenhum.
Nós sabemos, né, Hilda, que muitos desafios estão presentes no processo de organização, muito a gente avançou já na articulação, na inclusão, no diálogo, né, mas muito precisamos também avançar mais. E eu gostaria que você trouxesse um pouco esse referencial de qual aprendizado que você destaca neste processo e o que é fundamental para a gente poder seguir adiante neste processo da organização. É muito simples, né? É a gente acreditar, né? Eu sempre acreditei no trabalho coletivo, no trabalho em rede, da gente estar trabalhando a unidade, o cooperativismo, a solidariedade, o sociativismo. Eu sempre acreditei. Como eu vim de uma zona rural, de famílias humildes, né, da zona rural, meu pai, minha mãe agricultores, eu sempre busquei, né, me qualificar e procurar ajudar os outros também que tinham uma necessidade maior que a minha. Então, eu procurei me qualificar, buscar mesmo esse trabalho em rede. Eu acredito muito na cooperação. Se eu não acreditasse na cooperação, eu não teria abrido mão de um concurso público, né, de uma sala de aula de professores para estar hoje no cooperativismo. Então, assim, não foi um momento fácil, né? Família dizer, você está louca, como é que você vai sair, você vai deixar para ir para uma coisa que é incerta, mas eu sempre acreditei no associativismo, no cooperativismo, como eu vim de um grupo de igreja, de associação, então o Sindicato dos Trabalhadores foi o meu referencial, que até hoje eu ainda faço parte, com muito orgulho, foi quem abriu as portas para que eu tivesse hoje nas cooperativas, né, estando aí na frente de uma central, estando no Sistema Unicafes, no COGEFU. Então, assim, é acreditar que nós somos capazes e que a gente pode, sim, unidos, fortalecer cada vez mais a agricultura familiar e fazer a transformação que realmente nós precisamos. Depende de nós. E se a gente não se unirmos, se a gente não acreditar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acredito. O conselho que eu dou é que nenhum desista. Se você acredita, você vai a lutas. Claro que vai vir as barreiras, os desafios, mas a gente não pode parar quando vier o primeiro desafio. A gente tem que se desafiar. Sem se desafiar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, viva o cooperativismo, a agricultura familiar. Estamos aí para poder construir cada vez mais dias melhores para os nossos agricultores e agricultoras. Obrigado, Hilda, por estar aqui neste momento, compartilhando a sua experiência com nós, da Secretaria de Mulheres do Sistema Unicafes Brasil, e com certeza é através da cooperação que nós vamos superar as dificuldades e principalmente incluir as mulheres, porque nós, mulheres, temos o direito de ter direitos e estar incluídas nos espaços de decisão do cooperativismo solidário. Muito obrigado, um forte abraço para ti e um forte abraço para todas as mulheres que apostam, que acreditam, que constroem um cooperativismo solidário brasileiro. Estamos chegando ao fim de mais um programa Mulheres Cooperadas, Formar para Transformar. Neste programa, nós trouxemos mulheres que nos inspiram a permanecermos firmes na caminhada conjunta para a transformação social. Tivemos um momento de muita troca, aprendizado e inspiração. Nós mostramos mais uma vez a força das mulheres que constroem, com coragem, a solidariedade, o cooperativismo e a agricultura familiar em todo o Brasil. Queremos agradecer a você que compartilhou, que participou, que esteve presente neste programa. E também queremos agradecer as mulheres que estiveram aqui compartilhando a sua experiência e a sua história. Sigamos firmes no propósito de fortalecer a participação das mulheres, ampliar o protagonismo das mulheres para transformar os nossos territórios com base na cooperação, no trabalho cooperativo e no princípio do trabalho organizacional da agroecologia. Eu sou Sandra Bergamin, secretária de Mulheres do Sistema Unicafes Brasil, e convido a vocês a continuar conosco nesta caminhada. Até o próximo programa. E lembre-se sempre, juntas nós transformamos, nós construímos e nós nos formamos para transformar. Mulher Cooperada.
onde o conhecimento floresce e resulta em oportunidades. Juntas aprendemos, crescemos e transformamos o mundo ao nosso redor. Da capacitação à ação, da força à realização. Cooperar é o caminho para prosperar. Programa Mulher Cooperada. Formar para transformar.